no livro de Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. Oséias é o primeiro dos profetas menores. Como é que nós encontramos o livro de Oséias? Abrindo no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. No meio da Bíblia, Salmos. Vai adiante, você vai encontrar Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Eu hoje creio que assim deu para ajudar mais ou menos. Estão seguindo aí? Meio da Bíblia, Salmos, vai adiante. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Capítulo 10. Oséias 10, versículo 12. Oséias 10, verso 12, diz assim: Então eu disse: semeai para vós outros com justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Verso 13: Araste a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por tudo que aconteceu até agora. Pedimos neste momento pela Tua palavra, que o Senhor se agrade em falar aos nossos corações. Como foi dito pelo profeta, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Em nome de Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, amigos, o tema da mensagem é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. Com qual ideia é importante que nós saiamos daqui hoje? É tempo de buscar a Deus. A Bíblia, ela é rica em figuras de linguagem, quer nos mostrar algo através de ilustrações. E aqui a gente tem uma ilustração agrícola. Está dizendo que o campo de pouso ou campo de repouso, a gente vai entender daqui a pouco, ele precisa ser arado, precisa ser cultivado. E mediante o arado, o cultivo deste campo, o Senhor fará chover sobre ele e o campo então produzirá. Meus irmãos, o que a Bíblia quer nos dizer nessa figura de linguagem? Podemos perceber três coisas. Primeiro, tem uma ordem. Arai o campo de repouso. Primeiro tem uma ordem. Nós precisamos arar. Precisamos trabalhar essa terra, cultivá-la. Segundo, tem uma razão. Por que o campo precisa ser arado? O texto fala, porque é tempo de buscar a Deus. Precisamos arar o campo, porque chegou o tempo de buscar a Deus. Em terceiro, há uma promessa. Se nós ararmos o campo no tempo de buscar a Deus, Ele fará chover sobre este campo. Então, qual é a ideia central? A ideia central é essa: é tempo de buscar a Deus. E tem um incentivo. Se houver busca por Deus, haverá misericórdia da parte dEle. O texto está incentivando. Se houver busca por Deus, haverá misericórdia da parte dEle. E a Bíblia é repleta em fazer esse incentivo. Por exemplo, vocês me buscarão, diz o Senhor, e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. O que a Bíblia está dizendo? Que se houver busca por Deus, Deus se manifestará àquele que o busca. Uma vez um homem pergunta a Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor, será salvo, tu e tua casa.
Então, meus queridos, é tempo de buscar a Deus, e a Bíblia nos incentiva nessa busca, dizendo que a busca não será em vão. Se o homem buscar a Deus, Deus se permitirá ser achado pelo homem, Deus manifestará as suas bênçãos. Então veja bem, eu pedi para que nós lêssemos o verso 13 também, porque enquanto que no verso 12 está falando uma busca que precisa ser feita e não estava sendo feita, no verso 13 fala sobre uma busca que não deveria acontecer, mas estava acontecendo. No verso 12 fala que é para buscar a Deus. No verso 13 fala que eles estavam buscando aquilo que não era Deus. Veja o verso 13 de novo, diz assim: araste a malícia. Ao invés de arar o campo de repouso, eles estavam arando a malícia e estavam colhendo a perversidade. Diz que eles estavam comendo fruto da mentira. O que o texto então está nos dizendo? Está nos mostrando a condição atual, que é uma condição negativa, uma condição sabotadora, uma condição que precisava ser mudada. E nos mostra qual a condição que precisa haver para que o homem busque a Deus. Meu amigo, meu irmão, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus na sua vida. É tempo de buscar a Deus no seu casamento. É tempo de buscar a Deus na sua família. É tempo de buscar a Deus. Veja só o verso 12, insistindo nele. Diz assim: então eu disse, semeai para vós outros com justiça e ceifareis com misericórdia. Veja bem que a palavra do Senhor está dizendo que se houver iniciativa, haverá manifestação de misericórdia. Guarda isso no seu coração. A única coisa que impede o homem de desfrutar a misericórdia de Deus é a falta de iniciativa do homem em buscar a Deus. Jesus Cristo, ele disse o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus está dizendo: olha, Jerusalém, merecer vocês não merecem, porque vocês mataram profetas, vocês apedrejaram os que te foram enviados, mas ainda assim eu quero te juntar debaixo das minhas asas, eu quero manifestar misericórdia. E a única coisa que está impedindo vocês de desfrutar a misericórdia que eu ofereço é que vocês não querem. Percebe, meu amigo? Percebe, meu irmão? Se houver iniciativa, se houver o semear justiça, com certeza colheremos misericórdia. Qual é a ideia principal que precisa haver em nossa mente? É tempo de buscar a Deus. O que é que você precisa na sua vida? Buscar a Deus. O que é que você precisa no seu casamento? Buscar a Deus. O que é que você precisa na sua família? Buscar a Deus. Mas para que isso aconteça, primeiro, você deve arar o campo de pouso. Não é isso que diz o verso 12? Veja bem, arai o campo de pouso. O que é esse campo de pouso? Expressão pouso não é comum no nosso vocabulário cotidiano, então você pode literalmente dizer repouso. Pode pegar um dicionário, você vai ver que a ideia é a mesma. Campo de repouso. O que é isso? Entre os judeus havia uma prática agrícola chamada ano sabático. Da mesma forma que eles tinham a semana onde trabalhavam 6 dias e descansavam no sábado, da mesma forma que eles faziam com os dias da semana, eles também faziam a cada 7 anos. Então, durante 6 anos, eles trabalhavam a terra. Eles plantavam aquilo que precisava ser plantado. Eles aravam a terra. Eles tiravam as ervas daninhas. Mas depois de 6 anos, eles praticavam com a terra uma coisa chamada ano sabático. Então, durante todo aquele ano, eles não mexiam com a terra. Eles não aravam,
eles não tiravam as ervas daninhas, eles não plantavam nada na terra. Eles deixavam a terra durante 1 ano de pouso, de repouso. Percebe o porquê campo de pouso? Campo de repouso? A palavra do Senhor, nessa situação cultural da época, nessa figura de linguagem, está fazendo com que o profeta leve o povo a pensar o seguinte: sabe aquele campo que está parado? Aquele campo que era um campo de repouso? Pois é, aquele campo não deve ficar abandonado. Aquele campo precisa ser cultivado. Aquele campo precisa ser arado. Porque se o campo não for cultivado, se o campo não for arado, vocês não poderão colher as bênçãos que o Senhor tem para ministrar através desse campo. Palavras de Deus constantemente faz essa ilustração agrícola, nos mostrando que nós devemos escolher aquilo que plantamos, sendo nós responsáveis por aquilo que colhemos. Palavra de Deus diz: de Deus não se escarnece, porque aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Percebe? A palavra do Senhor diz que nós somos livres para escolher o que semeamos, e nos tornamos responsáveis com aquilo que nós colhemos. Então, meus queridos, meu irmão em Jesus Cristo, meu querido amigo que está nos visitando, entendam, precisamos buscar a Deus. E para que essa busca de Deus aconteça, precisamos trabalhar o campo de repouso. O que acontecia com esse campo que ficava 1 ano parado, 1 ano repouso? Acontecia o seguinte: primeiro, o chão ia ficando endurecido. Por isso que todo o campo precisa ser arado, quer dizer, precisa afofar a terra, para que quando a chuva aconteça, a terra absorva a água, para que quando a semente caia, devido à terra estar macia, a semente possa criar raízes. Então, primeira coisa, um campo não arado, ele fica endurecido. Por ele ficar endurecido, ele cria torrões. A chuva cai e a terra não absorve aquela água. Para pensar nisso. O homem tem um coração que é como o chão. Se o coração não é trabalhado, esse chão fica endurecido, não absorve a palavra de Deus, não absorve lições e princípios espirituais. Aquilo chega ao ouvido do homem, mas é como a água que cai sobre uma terra endurecida, passa direto, a terra não absorve a água. Da mesma forma, o casamento. O casamento, se não é trabalhado, o casamento, se não é arado, se a terra não estiver fofa, olha, por mais que haja iniciativa de um dos cônjuges, o outro cônjuge não absorve a iniciativa do primeiro. O que acontece? Fica um casamento endurecido. Então, o campo precisa ser arado para que o coração não se endureça. O campo precisa ser arado para que o casamento não seja um casamento endurecido um com o outro. O campo precisa ser arado para que a família possa ter um relacionamento onde um absorva a necessidade do outro, onde um consiga compreender o outro. Mas, meu querido, não apenas por isso que o campo precisa ser trabalhado. Tenta imaginar uma terra que ficou 1 ano sem ser trabalhada. Ela vai produzir aquilo que a gente chama de cardos, espinhos e ervas daninhas. Lembra que essa foi a condenação sobre a terra por causa do pecado? Deus chega até Adão e fala: Adão, por que você pecou? Por que você me desobedeceu? A terra agora é maldita. Ela vai produzir cardos e espinhos, e do suor do teu rosto é que você vai comer do fruto da terra. Meus queridos, num certo sentido, podemos falar que assim é o coração do homem. Por causa do pecado, o coração do homem tem a tendência de produzir ervas daninhas, cardos e espinhos, e o homem tem que se esforçar para lutar contra essa tendência maligna que há no próprio coração. Nós precisamos nos esforçar com as ervas daninhas que nascem dentro de nós, a erva daninha do ódio, a erva daninha da mágoa, a erva daninha da perversão sexual,
a erva daninha da perversão moral, a erva daninha do afastamento de Deus. O Senhor está dizendo, é tempo de buscá-lo, mas para que isso aconteça, um campo precisa ser arado. Esse campo é o seu coração. Você precisa buscar a Deus na sua vida. Eu preciso buscá-lo. O campo é o casamento. O meu casamento precisa buscar a Deus. O seu casamento precisa buscar a Deus. Esse campo é a família. A nossa família precisa buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Mas para que isso aconteça, entenda, o campo precisa ser arado. Esse campo de repouso ficou 1 ano sem que se mexesse nele. Era o ano sabático de Israel. Para pensar, há quanto tempo que seu coração não tem sido trabalhado com as coisas espirituais? Há quanto tempo que você não tem buscado a Deus na sua vida? São muitos os crentes que já há muito tempo perderam os hábitos devocionais, estão frios na fé. Como disse Paulo, estão enfermos, enfraquecidos e alguns já dormem. O campo precisa ser trabalhado. Há quanto tempo que o seu campo está em repouso? Por quanto tempo ele vai continuar em repouso? Cristo se achega a uma de suas igrejas e ele elogia aquela igreja em diversos sentidos. Mas ele fala: tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Aquela igreja deixou o campo do amor em repouso. Aquele campo foi endurecendo. Aquele campo foi criando erva daninha. Aquele campo não produzia mais o fruto do amor. Meu querido irmão em Jesus Cristo, como é que está o seu campo de repouso? Será que não está na hora de começar a trabalhá-lo? Como é que está o seu relacionamento no seu casamento? Será que não está na hora de começar a trabalhar isso? Como é que está a família? Relacionamento pai e filho, irmão com irmão, mãe e filha, como é que está isso? Vamos trabalhar o campo de repouso. Não deixe que esse campo se torne um campo abandonado. Meu querido amigo, como é que está a sua vida? O homem, por causa do pecado, ele está separado de Deus. Isso quer dizer que o coração do homem tem se tornado um campo abandonado quanto às coisas espirituais. Você precisa trabalhar isso. Todos nós, por termos nascido separados de Deus, precisamos trabalhar isso. Indo adiante nesse pensamento, a palavra do Senhor, ao nos mostrar que o campo precisa ser trabalhado, a palavra do Senhor nos mostra a razão. Por que meu coração tem que ser trabalhado? Por que meu casamento? Por que minha família? Por que minha vida tem que ser trabalhada? Porque chegou um tempo maravilhoso na minha vida. Chegou um tempo maravilhoso no meu casamento. Chegou um tempo maravilhoso na minha família. Esse tempo está chegando sobre você, meu querido. Está chegando o tempo de buscar a Deus. O tempo de buscar a Deus chegou sobre a sua vida, chegou sobre o seu casamento, chegou sobre a sua família. Olha a motivação da palavra. Não é porque Deus está com uma vara na mão querendo te forçar a buscá-lo. Não, não é isso. Realmente, chegará um momento onde Ele julgará a terra, onde Ele julgará todos aqueles que se rebelam contra Ele. Chegará este momento. Mas a razão aqui não é essa. É porque chegou o tempo dele te abençoar. Chegou o tempo dele fazer maravilhas. A palavra do Senhor ao dizer: vocês me buscarão e vocês me acharão quando me buscarem de todo o coração, é Jeremias 29:13. Mas sabe o que fala 2 versos antes? Versículo 11. Deus fala assim: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí ele fala no verso 12: sendo assim, vocês orarão a mim e eu vos ouvirei. Quando nós entendemos que os pensamentos de Deus sobre nossas vidas são pensamentos de bem, não de mal, olha, há um incentivo. O coração do homem começa a se tornar favorável a buscá-lo. Meu querido, você precisa trabalhar isso na sua vida, clamar por arrependimento.
reconhecer essas ervas daninhas e buscar no Senhor forças para arrancar essas ervas daninhas, porque chegou o tempo de Deus te abençoar, o tempo de Deus te perdoar, o tempo de Deus te transformar. É o tempo de Deus sobre a minha vida, é o tempo de Deus sobre a sua vida. Perceba isso para si, perceba isso para o seu casamento, perceba para a sua família. Depois de Deus, quem melhor te conhece é você. E com certeza você deve estar pensando agora áreas na sua vida que talvez estejam abandonadas, e o Senhor está dizendo agora que você precisa trabalhar isso, porque chegou o tempo dele fazer maravilhas também nessas áreas. Vamos parar para pensar no tempo de Deus? A palavra do Senhor nos mostra pessoas que passaram por problemas terríveis, problemas crônicos. E a palavra do Senhor faz questão em mostrar quanto tempo essas pessoas passaram por esses problemas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue constante. O que é isso? Ela tinha um ciclo menstrual que não estancava. Enquanto que o normal, entre 5 e 8 dias, o dela era ininterrupto. 30 dias por mês. Todos os meses do ano. E a Bíblia fala que esse fluxo de sangue contínuo perdurou por 12 anos. Foram 12 anos com esse campo de pouso precisando ser tratado. Foram 12 anos sofrendo. Mas a Bíblia fala que num belo dia, depois dela ter despendido tudo o que tinha com os médicos e nada disso ter resolvido, a Bíblia fala que num belo dia Jesus estava passando por ali. E ela percebeu que havia chegado o tempo de buscar a Deus. Ela percebeu que havia chegado o tempo de buscar a Deus. E a Bíblia fala que ela se esforça, ela entra por meio da multidão. E meus queridos, é importante entendermos isso, porque uma mulher com fluxo de sangue contínuo há 12 anos, ela com certeza estava tremendamente anêmica e enfraquecida. Para ela adentrar aquela multidão, até conseguir tocar Jesus, precisou de um esforço descomunal. Mas ela confiava que havia chegado o tempo de Deus. Ela dizia no seu coração: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curada. Chegou o tempo de Deus na minha vida. Ela se esforçou, tocou Jesus e imediatamente ela foi curada. Jesus fala: quem me tocou? E as pessoas dizem: mestre, as pessoas te espremem, como perguntas quem te tocou? Ele fala: alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Alguém experimentou o poder que existe em mim. As outras pessoas tocavam Jesus fisicamente, aquela mulher tocou Jesus espiritualmente. Chegou o tempo de Deus na vida dela. É tempo do Senhor. Depois de 12 anos, chegou o tempo do Senhor. A palavra de Deus segue adiante. Numa outra situação, fala que Jesus estava num tanque, chamado Tanque de Betesda. Era um local onde havia 5 pavilhões, com multidões de enfermos, enfermos de todos os tipos, cegos, aleijados, surdos. Mas entre tantos havia um paralítico. E mais uma vez a Bíblia faz questão em dizer há quanto tempo que aquele homem era paralítico. A Bíblia fala que há 38 anos aquele homem sofria da paralisia. E o fato é que Jesus, passando por aquele tanque, havia chegado o tempo de Deus sobre a vida do paralítico. E Jesus olha para ele e diz: queres ser curado? Meus queridos, há 38 anos, é claro que ele queria. Mas olha, o tempo de Deus não foram nos 37 anos passados. O tempo de Deus era no 38º ano de paralisia daquele homem. O tempo de Deus chegou sobre ele. Meu querido, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar a Deus. O tempo do Senhor chegou na sua vida. O tempo de Deus chegou no seu casamento, chegou na sua família. Busca o Senhor. Jesus olha para aquele paralítico e fala: levanta, toma a tua cama e anda. Eu fico imaginando nesses 38 anos
quantas vezes aquele paralítico deve ter tentado levantar-se. Ele nunca havia se levantado, não foi por falta de tentativa. Com certeza ele já havia tentado várias vezes, mas ele nunca conseguiu, porque ainda não havia chegado o tempo de Deus sobre ele. O tempo de Deus chegou depois de 38 anos. Quando Jesus olha para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Ele se levanta, toma aquela cama e anda. O tempo de Deus chegou sobre ele. O tempo do perdão de Deus está diante de você. O tempo da aceitação de Deus está diante de você. O tempo da reconciliação, o tempo da transformação, o tempo da salvação chegou sobre você. Busque a Deus, busque o Senhor. Meu amigo, meu irmão, o tempo da restauração do seu casamento está diante de você. O tempo da restauração de sua família, o tempo da libertação de pecados que talvez estejam te escravizando, o tempo dessa libertação chegou. Busque a Deus, clame por Deus, abra seu coração a Deus. É tempo de buscar o Senhor. Mais adiante, ainda no Evangelho de João, lá pelo capítulo 9, a Bíblia fala que havia um cego de nascença. E a Bíblia fala que esse cego de nascença já tinha mais de 40 anos de idade. Isso quer dizer que ele já tinha mais de 40 anos de cego. E os discípulos olham para aquele cego e perguntam a Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Jesus fala: nem ele nem seus pais. Ele é cego para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus está dizendo hoje, chegou o momento de Deus manifestar a glória dele na vida desse cego. Meu querido, chegou o tempo de Deus manifestar a sua glória. Jesus Cristo chega até aquele cego e fala: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Quem crê em mim não precisa continuar cego. Quem crê em mim não precisa continuar afastado de Deus. Quem crê em mim não precisa viver sem perdão. Quem crê em mim não precisa ter um casamento derrotado. Quem crê em mim não precisa ter uma família falida. Quem crê em mim tem potencial de vitória, porque Deus concede essa vitória sobre a vida do homem. Essa vitória é salvação, essa vitória é perdão, essa vitória é restauração. Chegou o tempo de Deus fazer de você filho do Senhor. Chegou o tempo de Deus fazer sobre nós povo do Senhor. É tempo de buscar a Deus. Busque a Deus, meu querido. Busque o Senhor. É preciso arar o campo de pouso. É preciso trabalhar esse coração. Esse coração não pode ficar deserto, não pode ficar abandonado, se endurecendo a ponto de não absorver chuva, se endurecendo a ponto de não absorver a palavra de Deus. Esse coração não deve estar produzindo ervas daninhas. Meu querido, o coração, ele é arado mediante arrependimento. Ele é trabalhado mediante fé. Ele é trabalhado mediante quebrantamento, porque a palavra do Senhor diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Quebrantes diante do Senhor, porque é tempo de buscar a Deus. Terceiro e último lugar, e aqui a gente encerra, fala sobre o campo de pouso, fala sobre o porquê de trabalhar o campo de pouso, porque é tempo de buscar a Deus, e fala, por fim, sobre uma promessa maravilhosa. O finalzinho diz assim: porque Deus manda chuva sobre um campo que é trabalhado na busca por Ele. Termine de ler o verso comigo. Versículo 12 diz assim: então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Meus queridos, se houver busca pelo Senhor, o Senhor abrirá janelas dos céus e choverá sobre o seu povo. Se houver busca pelo Senhor, Deus vai chover graça.
Deus vai chover misericórdia. Deus fará chover perdão, fará chover transformação sobre corações que o busquem. Busque a Deus. Quebrante-se diante do Senhor. Confie na promessa dEle. Pense naquela mulher se esforçando por meio da multidão para tocar Jesus. Por que ela fazia isso? Porque ela confiava que se houvesse essa busca por Jesus, haveria retorno de Jesus sobre a sua vida. Ela confiou, e quando ela tocou em Jesus, choveu o poder de Jesus sobre ela. Ela foi curada. Busque Jesus na sua vida, busque Jesus no seu casamento, busque Jesus na sua família. Sabe o que é que leva o homem ao inferno? O que leva o homem ao inferno realmente é o fato dele ser pecador. Mas quando o homem tem a oportunidade de crer em Jesus Cristo e não crer, o que leva ele ao inferno não é mais o pecado, é a rejeição de Jesus. É o fato dele rejeitar Jesus. Sabe o que é que faz um casamento falido? O que faz um casamento falido não é a falta de amor. O que faz um casamento falido não é o adultério. O que faz um casamento falido não é a falta de perdão. O que faz um casamento falido é a falta de Jesus. Porque se houver Jesus, o amor renasce. Se houver Jesus, ainda que tenha havido traição, há poder para a restauração. Se houver Jesus, por mais que sejam as mágoas, o Senhor capacita para que haja perdão. Meu querido, busca o Senhor, porque o Senhor fará chover sobre a sua vida. O Senhor vai te abençoar, vai te perdoar. O Senhor vai fazer com que você tenha vida, e como Ele mesmo disse, vida em abundância. Creia nisso, confie nisso. É tempo de buscar a Deus. Busque a Deus em sua vida, por meio de Jesus Cristo, e que Ele nos abençoe. Quero convidá-los agora a curvarem suas cabeças, e eu gostaria de pedir para que cada um refletisse no que acabou de ouvir. É tempo de buscar a Deus. Meu querido, para que busque a Deus, seu coração precisa ser trabalhado mediante arrependimento, quebrantamento, fé. É tempo de buscar a Deus. Nós buscamos a Deus por meio de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Busque a Deus por meio de Cristo. Confie que Ele fará chover sobre a sua vida, chover perdão, chover graça, chover restauração. Em nome de Cristo, busque o Senhor. Você que já é crente em Jesus, tem alguma área na sua vida que está abandonada? Não permite que isso se torne um deserto. Busque o Senhor. Meu amigo, de uma maneira especial, é tempo de buscar a Deus. Não viva uma vida sem Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que te dá certeza de vida eterna. Busque a Deus por meio de Cristo. Eu quero te convidar agora a tomar uma decisão. Você que talvez esteja afastado do Evangelho e entende que precisa se reconciliar, eu quero te convidar a tomar uma decisão nessa noite. Você que veio nos visitar porque você queria ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus foi pregada. Eu quero te convidar a aceitar Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Você que reconhece essa necessidade, você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero orar por você neste momento. Levante uma de suas mãos para que eu agradeça a Deus pela sua vida. Pastor, chegou o tempo de buscar a Deus em minha vida. Eu estou buscando a Deus nessa noite. Estou buscando a Deus por meio de Cristo. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos. Quero orar por você. Graças a Deus. Há mais alguém? Pastor, chegou o tempo de Deus sobre a minha vida. Eu não quero que minha vida seja um campo abandonado, um campo de repouso.
que não absorve chuva, que apenas cultiva erva daninha, eu entendo que preciso buscar a Deus. Há mais alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Não quero fazer deste momento um momento insistente, mas insisto em dizer que não poderia encerrar o culto sem apelar ao seu coração. Há mais alguém? Convido todos a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino 259 do cantor cristão, Ao Findar o Labor dessa Vida. Enquanto nós cantamos, eu quero ainda estender esse momento de decisão da seguinte forma: aquele senhor que levantou uma de suas mãos, eu gostaria que sentisse a liberdade de vir à frente para que eu o cumprimente, saiba seu nome e ore por você. E se mais alguém quiser manifestar publicamente a sua decisão enquanto nós cantamos, venha à frente para que nós o cumprimentamos, anotemos o seu nome e oremos por você. Se porventura houver alguém afastado do Evangelho e quiser se reconciliar nessa noite, também é o seu momento com Deus. Enquanto nós cantamos, estendemos essa oportunidade a todos. Por fim, essa oportunidade de você manifestar publicamente a sua fé. Teve uma pessoa que levantou a sua mão, é a sua liberdade. Venha à frente, nós queremos cumprimentá-lo, agradecer a Deus pela sua vida. Se mais alguém quiser também manifestar a sua fé, é o momento que você poderá fazê-lo. Última estrofe.
Nosso Pai, agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de nos reunir em Teu nome para cultuar a Ti. Queremos agradecer por aquela pessoa que manifestou uma decisão nessa noite. Peço a Ti para que confirme essa decisão com a salvação em Cristo. Clamo a Ti por todos que ouviram a Tua palavra, que o Senhor esteja levando cada um a refletir acerca daquilo que o Senhor quer dizer. Te suplico para que despeça-nos em paz para os nossos lares neste momento, nos dê uma semana na Tua presença, nos livrando de pecar contra Ti, nos lembrando dos nossos pastores, pastor Sidney, que venha bem do evangelismo, as diversas caravanas, e pedimos também pelo pastor Infante que está em viagem. Em nome de Jesus Cristo, suplicamos a Ti, Senhor. Amém, ó Deus. Meus queridos, por fim, antes da oração silenciosa, a irmã Ivana, filha da irmã Naí, está colando o grau e com muito carinho transmite à igreja o seu convite. Colação de grau será no próximo sábado, dia 12, local será Auditório Glauber Rocha, na UESB, o horário será às 19 horas. Então ela pede para participar da igreja o seu convite. Agora sim, com oração silenciosa e o pós-lúdio, o culto está encerrado.